Gente, hoje nós vamos estudar o capítulo 6, que fala do petróleo, que é associado a combustíveis como a gasolina e o óleo diesel. Entretanto, esses derivados podem ser utilizados também como matéria-prima de diversos produtos, que vão de medicamentos até corantes empregados na indústria alimentícia. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar origem, características e utilização dos derivados do petróleo, além também de analisar algumas questões que são negativas sobre ele. Primeira coisa, essa figura mostra um navio sonda, que é um tipo de embarcação composta de vários equipamentos que permite a navegação e a realização de operações para extração do petróleo. Mas o que é esse tal petróleo? Ele é um líquido viscoso, tá? O petróleo ele é um óleo que consiste numa mistura de uma série de componentes, uma série de substâncias químicas que tem coloração variável dependendo do local de origem. Se nós temos origens diferentes, temos composições diferentes, substâncias diferentes. Então vamos comparar esses três tipos de petróleo. O petróleo do Cáucaso, que está numa região entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, possui uma coloração castanha ou dourada. Já os do Oriente Médio e França são bem mais escuros, sendo do Oriente Médio um marrom quase preto e o da França um preto bem característico. Seguindo. O petróleo ele é pouco solúvel em água e apresenta densidade menor do que ela, como eu já tinha mencionado. Se o petróleo é um óleo, ele tem características semelhantes à de um óleo comum, como um óleo de cozinha. O óleo de cozinha tem uma densidade menor do que a da água e também não é solúvel em água, ou seja, não se mistura em água. Sendo assim, o petróleo é um óleo. E além disso, ele sofre combustão. O que é combustão? A queima em presença de gás oxigênio. Então ele pode pegar fogo. Algumas teorias foram propostas para explicar a origem do petróleo. Entre elas, a mais aceita é a que o petróleo tenha sido formado há milhões de anos, quando restos de animais e vegetais se depositaram no fundo de oceanos primitivos. Com o tempo, esses restos de animais e vegetais se depositaram no fundo e foram cobertos por mais sedimentos que lentamente deram origem às rochas sedimentares. O acúmulo dessas rochas proporcionou as condições ideais para que a matéria orgânica se transformasse ao longo de milhares de anos em petróleo. Dessa forma, o petróleo é um material fóssil e não renovável. Devido às circunstâncias em que foi formado, ele é encontrado em bolsões formados no subsolo, tanto em terra firme quanto nos oceanos. Esses bolsões são constituídos por água salgada, resquício do antigo mar ali existente, caso seja uma região terrestre. Na fase inferior, petróleo na fase intermediária e uma mistura gasosa conhecida como gás natural na fase superior. Vamos ver o esquema. Então, temos solo, abaixo cascalho, abaixo uma rocha impermeável, abaixo rocha com gás natural e a rocha com petróleo. Então, como vocês podem ver, existe um tubo que vai perfurando todas essas camadas até chegar na região de interesse, que é o petróleo. Sendo assim, ele vem acompanhado com água salgada, gás e rocha. Por isso, ele precisa passar por todo um tipo de tratamento. Não é uma coleta simples, né? E isso dificulta a sua extração. Agora, uma curiosidade. Todo mundo já ouviu falar do pré-sal, né? Mas o que é esse tal de pré-sal? Ele é uma camada localizada em grandes profundidades, que podem ir de 5 a 7 quilômetros, gente, muito profundo,
abaixo do nível do mar, sob águas oceânicas, abaixo de uma espessa camada de sal. Ele se estende por 800 quilômetros, que no caso aqui no Brasil, né? Ele vai do Espírito Santo até Santa Catarina e possui 200 quilômetros de largura, ou seja, distante do oceano, do litoral. Não se sabe exatamente a quantidade de petróleo existente nessa região, mas estima-se que sua quantidade pode transformar o Brasil de importador para exportador de petróleo. E isso contribui muito com a nossa economia, né? Seguindo para a composição do petróleo. Como eu falei, o petróleo ele é uma mistura de diversos componentes que varia conforme a sua origem, tá? Mas basicamente ele é uma mistura de hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Compostos formados por átomos de hidrogênio e átomos de carbono, que podem estar ligados de formas mais variadas, como o esquema que está apresentado a vocês. As esferas pretas representam átomos de carbono e as esferas cinza, átomos de hidrogênio. E os tracinhos, as ligações que unem esses átomos. Além de carbono e hidrogênio, alguns outros tipos de elementos químicos estão presentes na composição do petróleo. Entre eles, o enxofre, que ao ser queimado produz substâncias responsáveis pela chuva ácida. Então, também é um cuidado que deve ser observado com relação à extração dos componentes do petróleo. Agora vamos para aquela parte que não é tão boa, né? Na verdade, não é nada boa. Falando do derramamento do petróleo. Todo mundo já ouviu falar notícias sobre derramamentos de óleo de petróleo. Há pouco tempo, né? Teve um grande derramamento. Bom, o derramamento de petróleo é um dos desastres ecológicos provocados pelo ser humano. Parte dele é proveniente de acidentes com navios petroleiros. Outra parte provém de operações rotineiras de transporte de óleo e do descarte ilegal de derivados do petróleo do mar. O vazamento do óleo causa impactos às atividades litorâneas e àqueles que se beneficiam dos recursos marinhos. Em alguns casos, o dano pode ser temporário e de fácil recuperação, porém, em outras situações, pode levar muitos anos para o ambiente se recuperar. Em muitos casos, o dano pode ser irreparável, infelizmente. Em geral, os derrames de óleo afetam espécies marinhas ou costeiras da seguinte forma. Animais que têm pelos ou penas e até mesmo os vegetais podem ficar cobertos de óleo, dificultando as trocas com o ambiente, como as que ocorrem na respiração, transpiração, fotossíntese, entre outras. Como vocês podem ver aí do lado, o derramamento de óleo pode afetar espécies marinhas. Na imagem, observamos um corvo marinho arábico, com suas penas cobertas de óleo, o que compromete o mecanismo de impermeabilização e prejudica o seu voo, mergulhos e regulação da temperatura corporal. Efeitos tóxicos causados pela absorção, ingestão ou inalação de hidrocarbonetos. Para minimizar os efeitos provocados pelo derramamento de petróleo, as medidas imediatas a serem tomadas são a contenção e a remoção do produto do mar, além de promover a limpeza de ambientes costeiros por meio de técnicas apropriadas. As imagens abaixo mostram situações de derramamento de petróleo e algumas medidas que podem ser tomadas para contê-lo. O primeiro quadro mostra o vazamento de óleo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, em 2011. Foi um derramamento bem significativo, né? Aqui bem próximo da gente, né? Uma medida para o vazamento em alto mar é a queima do petróleo para evitar que ele se espalhe. Então, ele vai ser queimado, né? E produzido gás
depois que ele for queimado, então ele vai ser colocado, né, para fora do mar e vai evitar que aquilo se alastre e ao mesmo tempo vai retirar ele do mar. Também podem ser usadas bombas de sucção para remoção do óleo e o uso de barreiras para conter que esse óleo se espalhe. Passemos agora para o tratamento do petróleo. Após a extração, o petróleo é transportado por oleodutos até os portos de embarque, de onde é transportado em grandes petroleiros até terminais para seu armazenamento. Em seguida, o petróleo é bombeado por meio de oleodutos até o seu destino final, as refinarias. Nas refinarias, o óleo cru é processado para dar origem a diversos produtos. O principal método de separação é a destilação fracionada. Olha só, como um método de separação que é aparentemente tão simples, né, que a gente viu no capítulo anterior, é usado para a separação dos componentes do petróleo. O que ocorre em torres de destilação ou colunas de destilação, né, que também pode ser chamada da coluna de fracionamento, né, lá na destilação fracionada, mas é uma coluna de fracionamento gigantesca. Nesse procedimento, o petróleo é separado em grupos denominados frações, como gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante, entre outros. O esquema abaixo ilustra uma torre de destilação e algumas frações. Como o esquema é muito grande, não vai dar para mostrar na tela tudo. A primeira fração, que é a mais leve, lá em cima, é a de gás. Não só o gás do botijão, como também o gás natural veicular. A segunda fração é retirada a gasolina, que é um combustível para automóveis. O querosene é um pouco mais viscoso e é utilizado como combustível de avião. Óleo combustível mais viscoso ainda para máquinas pesadas. Óleo lubrificante para a parte interna, né, do carro. E resíduos como parafina e asfalto ou asfaltenos, que são aquelas que são tão viscosas que podem até ser chamadas de sólidas, tá, gente? Como vocês podem ver aí embaixo, existe uma fornalha, né? É o mesmo processo da destilação fracionada, só que isso é feito em alta, né, em larga escala. Então, é uma fornalha gigante que aquece o petróleo e vai separando suas frações. Os menores pontos de ebulição vão saindo primeiro e os maiores vão saindo em seguida. Só que aí existe uma infinidade de compostos, tá? Esses são os compostos principais, mas existem muitos outros. Na destilação fracionada, o petróleo cru é bombeado para um recipiente volumoso e aquecido, chamado fornalha. Quando a temperatura da caldeira aumenta, compostos com temperatura de ebulição mais baixa começam a vaporizar. Vocês se lembram que o petróleo ele vem com alguns gases, né, misturados nele. E muitas vezes esses gases vão só encontrar uma maneira de sair primeiro, tá? Em seguida, com o aumento da temperatura, compostos com temperatura de ebulição mais alta começam a vaporizar. Os compostos vaporizados sobem pela torre de destilação e condensam em diferentes regiões da coluna. Olha aí, mais um componente da nossa destilação fracionada já estudada no capítulo 5. A condensação ocorre porque a temperatura da coluna não é constante na sua extensão, pois diminui com a altura. É importante destacar que quanto mais para baixo na coluna a fração condensar, maior será a quantidade de átomos de carbono presente nas moléculas de hidrocarbonetos. Ou seja, as frações retiradas no topo da torre de destilação têm hidrocarbonetos constituídos por poucos átomos de carbono. E as frações posteriores vão tendo seus números de carbono aumentados.
Então, aquela parte lá de baixo, de parafinas e asfalto, são aquelas frações que têm maior quantidade de carbonos, tá, gente? Isso acontece porque quanto maior a quantidade de átomos de carbono, maior a temperatura de ebulição da substância. A maior parte do petróleo é utilizada na obtenção de energia por meio de queima. O restante é utilizado como matéria-prima em outras indústrias. E quais são essas principais indústrias? Polímeros, para a produção de plásticos, sacolas, borracha sintética, material antiaderente, tintas e tecidos, solventes de tinta e materiais de limpeza, fertilizantes como adubos sintéticos e defensivos agrícolas e higiene pessoal, como cremes, cosméticos, e entre outros. Outra curiosidade: o aquecimento global. Já foi constatada a estreita correlação entre a temperatura média da Terra e a concentração de CO2. CO2 é o gás carbônico, tá, gente? Na atmosfera. Os valores mais elevados de temperatura estão relacionados aos períodos de maior concentração de CO2. Há 200 anos tem-se observado o aumento na concentração desse gás na atmosfera, causado por diversos fatores, entre os quais se destaca a queima do carvão mineral e derivados de petróleo. Somente no final do século XIX, a temperatura global aumentou uma média de 0,8 graus Celsius. Isso é muito significativo, porque começa a derreter as geleiras, como tem aí o esquema, a foto do urso polar. Isso pode provocar derretimento de grandes massas de gelo e, consequentemente, aumento do nível dos oceanos, o que compromete a existência de algumas ilhas e regiões costeiras, aumento na intensidade de tempestades, furacões e ciclones. Para alguns pesquisadores, as projeções para o aquecimento para o futuro indicam um aumento na temperatura média do planeta de 6 graus Celsius até o ano de 2100, se nenhuma atitude for tomada. Porém, já existem atitudes que estão sendo tomadas, mas é um processo muito lento, porque algumas regiões aderem, outras regiões do planeta não, e isso, precisa ser uma coisa global, uma coisa única. Bom, gente, é isso. Vou colocar na plataforma para que vocês realizem as atividades 1 e 2 e o em casa desse capítulo 6, tá? Essas atividades não são grandes, são pequenininhas. E é isso. Nos vemos na próxima semana.